Irmãos, a paz para todos. Quando eu conheci a igreja, os hinos do cantor cristão eram cantados praticamente em todas as reuniões. E eu fui muito enriquecido com esses hinos. E essa geração de hoje não conhece esses hinos, poucos conhecem. Os hinos da harpa, os hinos do cantor cristão. Gostaria de sugerir aos irmãos do louvor que sempre coloquem um hino do cantor cristão na agenda de vocês, ou um hino da harpa, hinos vivo, cheio da graça de Deus. Não estou querendo desprezar os hinos atuais, são lindos também, edificam muito, mas esses hinos do cantor cristão realmente são hinos que traz um vigor. A gente fica muito enriquecido com esses hinos. Irmãos, esse hino fala muito de vida. E vida, irmãos, realmente é algo que nós não sabemos explicar. Eu tenho a vida, nós temos a vida, mas nós não sabemos explicar o que é vida. Se você perguntar aos teólogos, aos homens profundamente conhecedores das Escrituras, aos homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles não vão explicar para você o que é vida. Então, irmãos, quando eu era criança, a vida é um negócio tão fascinante. Eu morava em uma cidade, morava no interior, morava em São Mateus. São Mateus naquela época era uma cidade muito pequena, e o catolicismo predominava na cidade. E quando alguém morria, eles batiam o sino, tem, tão, tão. Até hoje eles não batem. Eu já não sei se hoje é para chamar para a missa, mas naquela época, na minha infância, era para avisar que alguém tinha morrido. Então, tem, tão, tão. Daqui a mais meia hora, uma hora, tem, tão, tão. E eu era muito curioso, tão curioso, que eu queria estar presente no momento em que a pessoa estivesse morrendo. Sabe para quê? Para botar a pessoa dentro de um saco plástico transparente, e na hora que ela desse o último suspiro, eu fechasse a boca do saco e pegasse o espírito. Olha que curiosidade que eu tinha com relação à vida. Coisa de criança, mas ninguém nunca me deu essa chance. Então eu fiquei um tanto frustrado, mais frustrado ainda, com relação à vida, porque realmente a vida, ela é fascinante. Amém, irmãos? A vida realmente fascina. Então, Jesus disse: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A graça do Evangelho, irmãos, a essência do Evangelho está na vida. Por não sabermos o que é a vida, e se nós perguntarmos o que é a vida para um poeta, ele vai poetizar, escrevendo a vida em prosas e versos, e não vai responder. Se você perguntar para um filósofo, ele vai filosofar. Se você perguntar para um biólogo, o biólogo vai te dar uma definição de vida, mas ele também não sabe o que é vida. Então, irmãos, Deus, para que nós entendêssemos um pouco da vida, Deus nos deu consciência de vida. Nós conseguimos desfrutar da vida, dessa maravilha que Deus criou, porque Deus nos deu uma consciência de vida. E por termos consciência de vida, nós desfrutamos da vida. E quando nós nos convertemos ao Evangelho, aqui é que está o X, aqui é que está a resposta.
quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós também recebemos uma consciência de vida. Só que nós recebemos uma consciência de vida divina. Amém, irmãos? Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja, a vida que nós temos é uma vida consciente. Se você crê em Maria, se você crê em Maomé, se você crê em Buda, ele não tem condições de dar consciência de vida para quem crer neles. Por quê? Porque eles morreram. Mas nós cremos em Cristo, e Cristo ressuscitou. É por isso, irmãos, que nós temos uma consciência de vida divina em nós. Eu tenho, você tem, todos nós que estamos em Cristo temos consciência de vida divina. E como é que eu sei que eu tenho consciência de vida divina? Eu sei. Por quê? Porque eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Consciência de vida divina. A vida que nós temos em Cristo é vida, é algo especial. Eu não tenho uma religião. Quem tem religião tem um Deus morto. Mas quem crê em Cristo, crê em um Deus vivo. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? E como é que você sabe que você tem essa vida? Você sabe. E como que você sabe? Como é que a igreja sabe? Como é que as pessoas que convivem com você sabem? Sabe porque você sabe. Irmãos, quando eu conheci o Evangelho, no processo da salvação, a salvação é um ato. Sou salvo. Ao mesmo tempo em que acontece a salvação, acontece a regeneração. O que é regeneração? É isso aqui, transformai-vos, que as irmãs estão fazendo, não é? Transformada para transformar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me converti ao Evangelho, logo uns meses que eu estava no Evangelho, eu passei ali naquele antigo cinema Glória. Não sei se alguém pegou aquele local ali que hoje é do Sesc como cinema. E ali passavam uns filmes brasileiros bem picadinhos. E eu era meio viciado de ver esses filmes. E quando eu olho lá o nome, eu achei muito interessante e resolvi ver o filme. Já tido assim para mim mesmo como crente, os irmãos já me conheciam como crente. E eu entrei para assistir o filme. Irmãos, vai para lá, vem para cá, aqueles palavrões, aquele monte de cena daqui para lá. Daqui a pouco eu me senti incomodado. Quando eu fui tomar conta do ato que eu pratiquei, eu já estava lá fora do cinema. Falei, mas por que eu saí do cinema? Aí que eu fui cair na real. Irmãos, aquela linguagem, aquele tipo de cena, não fazia mais parte da minha vida. A vida de Deus que está em mim é uma vida consciente. A vida de Deus que habita em nós abomina o pecado. E consequentemente, nós também abominamos o pecado. Amém, irmãos? O processo de regeneração, irmãos, é um processo gradativo. É como se nós estivéssemos subindo uma escada. Primeiro degrau, segundo degrau,
terceiro degrau, até chegarmos ao ápice da pirâmide. Amém, irmãos? Quantas e quantas pessoas fumam? Quantas e quantas pessoas têm vidas devassas e se convertem ao Evangelho e vêm para o Evangelho? Essas pessoas de repente vão mudar? Vontade elas têm, mas muitas vezes as implicações que elas têm com o legado do pecado não é um processo repentino. Pá, pô, sou convertido, agora eu sou perfeito. Não existe essa palavra na vida do cristão perfeito. Filhinhos, presta atenção, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Até hoje eu ainda estou lutando com problemas que eu tinha no passado. Mas maior, é o que está em nós, não é isso? O mundo não tem poder de nos vencer. Por quê? Jesus já venceu por nós. Amém, irmãos? Então preste bem atenção. Às vezes você pergunta para você: será que eu sou salvo? Porque eu tenho tendência a certas coisas. Será que eu sou salvo? Você é salvo sim. Se você tem Jesus, você é salvo. Essa luta do espírito contra a carne é uma luta constante. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar, mas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus por isso, irmãos. Então não abaixemos a nossa cabeça para o pecado. Uma vez um jovem perguntou para mim se ele poderia ir a um determinado lugar. Eu falei: olha, convém que você não vá, mas se você quiser ir, vá. Você é crente? Então, se você é crente, você não vai ficar no lugar em que você quer ir, porque o Espírito Santo incomoda. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós tivemos uma vez um irmão entre nós, que ele trabalhava em uma boate, ele era músico, e ele se converteu ao Evangelho. Aí então, alguns irmãos: você tem que sair dessa boate agora, hoje, porque agora você é um crente. Eu disse para ele: sai não, fica lá na boate. Jesus, quando te chamou, você estava onde? Você estava na boate? Continua na boate. Se ele te chamou, ele vai te tirar de lá. Amém, irmãos? Não vai dar bem não é assim. É assim sim. É o Espírito Santo quem nos conduz. É o Espírito Santo quem trabalha em nós. Não tem esse negócio de regrinha para o crente: você não pode fazer isso, você não pode fazer. Isso é coisa de religião. O crente sabe, irmãos, quando ele peca. Você não precisa chegar para o crente e falar assim: olha, Juninho, você está em pecado. O Juninho sabe que ele está em pecado. Se ele for crente, ele sabe que ele está em pecado, e ele vai sair desse pecado em nome de Jesus. Hoje nós vivemos cheios de regras. É óbvio que se eu tenho contato com um adolescente, um jovem, ainda na sua fase imatura, que está precisando de aconselhamento, é até mesmo o mais velho, nós sempre estaremos aconselhando. Se me pedir um conselho, eu vou dar sempre o conselho que está na palavra. Mas você sabe por onde você deve andar em nome de Jesus. Nós temos em nós a pessoa do Espírito Santo. Cristo vive em nós. Amém, irmãos? Então nós não temos conluio com o pecado. Podemos até pecar. O irmão Valtir dava uma ilustração muito interessante sobre isso. Ele dizia: quando nós não conhecíamos o Evangelho, nós pecávamos assim.
Aí nos convertemos ao Evangelho, a gente peca assim. Amém, irmãos? É ou não é? É claro que é. Não adianta você querer esconder essa carapuça que é assim. É claro que é. Nós temos lutas diárias e constantes. Mas o pecado hoje não tem mais poder de nos dominar. Pecar nós pecamos, mas ficar debaixo do domínio do pecado, jamais, em nome de Jesus. Então, irmãos, levantai as vossas cabeças, e andai com a cabeça erguida, porque o nosso Redentor vive. Não tem esse negócio de se curvar diante do pecado. Pecou? Pequei, Senhor, pequei, em nome de Jesus. Pequei, e daí? Pequei, não quero pecar mais. Conceda-me, Deus, a graça necessária para eu superar esta dificuldade, e o Espírito Santo concede graça. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo disse: eu sei em que eu tenho crido. Eu sei o que é isso. Isso não é doutrina, irmão. Isso é revelação. Revelação. Eu sei, olha, eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei. Se Jesus voltar hoje, eu vou. Posso estar em qualquer lugar, comprando, vendendo, pagando, mas se ele chegar e a trombeta tocar, Derones está aqui, Derones está presente, aleluia, glória a Deus, que Derones é salvo. Amém, irmãos? Eu sei em quem eu tenho querido. Esse é o Evangelho, irmãos. Se a gente perde esta graça, se a gente não tem discernimento dessa graça de Deus em nós, o Evangelho se torna religioso. Você vai trocar a salvação por um prato de lentilha. Não diga salvação, você vai trocar, deixar de receber, de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai trocar isso por um prato de lentilha. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque o Evangelho é vida. Amém? Vida, vida de Deus. E esse processo de regeneração, ele começa no ato da salvação. Você é salvo hoje e vai ser regenerado daqui a 10, 15 anos? Não, você já está sendo regenerado. Está sendo regenerado. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Isso é regeneração. Processo contínuo e diário, e nós vamos sendo aperfeiçoados. A cada luta que tem, a glória de Deus vai se manifestando em nós. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a vida cristã se torna alegre, né? Este é o dia que o Senhor nos fez, nele nós nos alegramos e nele nós nos regozijamos. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para andarmos de cabeça baixa, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? É gostoso a gente ter discernimento que o Senhor é bom. Que maravilha! Irmãos, esta é a dádiva da salvação. A salvação nos aproxima de Deus, mesmo com os nossos problemas. E daí? Nossos problemas já foram vencidos por Cristo na cruz do Calvário. Nós somos vencedores, irmãos. Amém? Somos vencedores. E vamos continuar nesta batalha. No mundo tereis provação, mas tende bom ânimo. Irmãos, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se a gente perde essa essência, o Evangelho esculhambou tudo. Qual é a graça do Evangelho, se a gente não desfruta da vida?
Qual é a graça do Evangelho? É o Evangelho sem graça. Terás vida ao olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna terás. Amém, irmãos? Esta é a nossa vitória. A vitória de termos a vitória de Cristo. Nós temos esse discernimento, irmãos, porque nós temos a experiência da salvação. Quando a gente peca, a gente não olha para o nosso pecado. É o exemplo de Judas. Judas pecou, mas Judas olhou para o ato que ele praticou. Judas teve remorso. Remorso não nos aproxima de Deus. Pedro também pecou. Pedro mentiu 3 vezes, que ele não conhecia Jesus, mas Pedro se arrependeu. O crente, irmãos, o crente não tem remorso. O crente tem arrependimento. Porque o arrependimento nos leva para perto de Deus e nós recebemos a graça dele, curadora sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso, irmãos. Esta é a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nos apossemos disso, irmãos. Há uma consciência de vida divina em nós. O nosso velho homem é velho homem, mas a vida de Deus em nós, ela é diferente. Pecamos, mas temos consciência do ato que praticamos. Amém, irmãos? Jesus, quando olhou para a figueira, ele viu uma figueira linda, frondosa. E o que ele foi procurar naquela linda figueira? O que decepcionou Jesus ao olhar para a figueira linda e frondosa? Não tinha o quê? Fruto. Muitas vezes, irmãos, nós podemos ter muitas pessoas que estão no Evangelho, mas que não conhecem Jesus. Conhece a religião dos pais. Muitas vezes os pais podem passar a religião, mas não passa o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Os nossos filhos precisam de ter experiência de salvação. Se não tiver experiência de salvação, não adianta tentar usar regras, tentar usar lei, que não funciona. Na hora que tiver que fugir, ele foge. Na hora que tiver que pular o muro, ele pula. Mas se ele tiver experiência de salvação, ele volta. Eu tenho um amigo da Adonep, que ele me contou uma experiência do filho dele, muito interessante. Ele disse que era véspera de carnaval, e o filho dele, já com 18, 19 anos, já fazendo faculdade, falou: pai, eu vou para Conceição da Barra. Aí o pai perguntou: o que você vai fazer em Conceição da Barra? Até então, o menino criado no Evangelho, com todas as características de um crente. Ah, pai, uns amigos me chamaram, nós vamos lá pular carnaval em Conceição da Barra. Meu filho, pular carnaval em Conceição da Barra. Você está sabendo o que você está fazendo? Não, pai, pode deixar que então tá bom. Você quer ir pular carnaval em Conceição da Barra? Vai. Você já tem consciência dos seus atos, você sabe o que você está fazendo. E o menino foi para Conceição da Barra. E está ele lá atrás do trio elétrico. Atrás do trio elétrico, não sei o que já morreu. E aquela festa de carnaval, está ele lá. E pá. Daqui a pouco ele caiu na real e falou: peraí, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu,
olhou para o lado, só viu gente estranha, desconhecida, falou: meu Deus do céu, isso aqui não é meu lugar não. Jesus, misericórdia. Saiu saiu do trio elétrico, foi para o hotel, no outro dia pegou o ônibus e para Vitória. Falou: pai, agora eu sei que eu sou crente. Amém, irmãos? Graça de Deus, irmão. Se é crente, volta. Se não é, fica. Ou nem volta, nem vai. Mas se for, volta. Eu oro para os meus filhos. Se eles voltarem, se não voltarem, vai tudo para o inferno. Não posso fazer nada. Não tenho nenhuma consciência pesada com relação a isso. Não vou chorar, nem vou morrer. Oro por eles todos os dias. Se Deus quiser trazê-los, que traga. Eles já têm consciência, são adultos. Eu não tenho mais nenhuma influência sobre eles, no sentido de dar ordem: faça isso, faça aquilo. Eles continuam me respeitando em todos os sentidos, mas a única coisa que eu posso fazer é orar. Amém, irmãos? Então o crente sabe aonde ele pisa. Se você está por aí andando em qualquer lugar, porque a gente não está vendo, nós não vamos botar vigia atrás de você não. Quem vigia você é o Espírito Santo. Se você tem, se você não tem, se converta hoje. Jesus está aqui, Ele quer entrar no seu coração. Mas nós não temos condição de ficar vigiando vida de ninguém. O que você faz aqui após a reunião, isso é problema seu com Deus. É óbvio, se nós soubermos de alguma coisa que não seja compatível com os nossos princípios, a gente vai dar uma advertência na pessoa, e questão de ordem da igreja. Mas você sabe, não é? Sabe ou não sabe? Eu não preciso de um crente que pecou e falar para ele que ele pecou. Se eu chego para ele que ele pecou, ele fala: mas eu pequei em quê? Poxa, mas você não sabe em que você pecou? Está uma coisa clara. Eu ainda preciso falar para você que você pecou? E eu vou de novo a ele, torna a falar, e ele ainda não sabe que pecou? Se converta. Amém? Se converta em nome de Jesus, porque o Espírito Santo nos dá sinal quando a gente vai cair em atrapalhada. Você recebe um sinalzinho amarelo lá, só se você tiver muita venha correndo muito, que pode não dar tempo. Mas que o Espírito Santo fala. E tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Deus fala, Deus continua falando, e nós não podemos fechar os nossos ouvidos para o Senhor. Irmãos, Jesus está voltando. Glória a Deus. Então tenhamos essa consciência de vida divina. O crente gosta de crente. Crente gosta de crente. O Valtinho dizia assim: ovelha gosta de cheiro de ovelha. Amém, irmãos? Eu estou falando essa palavra para vocês, também falo isso para mim. Eu tenho colocado diante de Deus isso, falei: Senhor, vida em abundância. E uma das coisas que eu tenho feito, as minhas orações que eu tenho feito, falei: Senhor, eu não sei quando é que eu vou partir, esse coração meu às vezes fica me enganando, fica dando as palpitações fora de hora, tal. Procura o médico, e o médico examina e não fala que não tem nada, mas a palpitação fica. Não sei quando eu vou morrer, mas tu sabes. Mas antes de morrer, encha-me do teu Espírito, hoje, amanhã e sempre. Não quero ir para a glória eterna sem antes desfrutar em abundância, vida em abundância. A palavra nos promete, e se a palavra promete, o Senhor faz. Amém, irmãos? Esta é a vida cristã.
a vida que nós temos. Então, estamos em Cristo. Deus nos colocou em Cristo. Hoje eu estava vendo um vídeo de um pastor, chamado Pastor. A vida do indivíduo era uma vida totalmente ímpia, e ele conseguia pregar para um grupo de irmãos e fazer os irmãos acreditarem no que ele estava pregando. Mas ele tinha uma vida devassa, e depois ele foi descoberto. Eu falei: meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos desse mal. Amém, irmãos? Que tenhamos uma vida convicta da nossa fé em Cristo. Vida, irmãos, nós temos vida de Deus em nós. Não é algo assim, qualquer coisa, não. É muita coisa. Vida de Deus em nós. E essa vida é que nos leva à vitória. Está com problema na vida? Está com luta? Peça a Deus sabedoria. Você pode pedir a Deus sabedoria, e Ele vai te dar. A partir do momento em que o Senhor te chama, a partir do momento em que você tem convicção da sua salvação, você tem o Senhor Jesus contigo, e você pode desfrutar desta vida para a glória do Senhor. Amém? Por isso, irmãos, vamos levar nossos filhos, nossos netos, nossos, sei lá, bisnetos. Acho que ninguém tem bisneto. Tem sim, alguém pode ter. Mas a ter essa experiência, a experiência da salvação. Salvação em Cristo. Consequentemente, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós a cada dia. Irmão, preste atenção. Olha, ninguém cresce espiritualmente se não ler a palavra, se não orar e se não passar por dores. Bíblia, oração e dores nos leva a ter crescimento espiritual. Dores sim, mas dores em Cristo. Passamos por lutas, mas o Senhor Jesus está conosco. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Então firmemos o nosso passo no Senhor. Está passando por lutas? Lutas são oportunidades que Deus nos dá para nós nos aproximarmos dEle. Perdemos uma grande chance quando estamos com problema. Chance. Está com problema? Aproxima-se do Senhor e Ele te libertará. O tamanho do nosso problema é muito pequeno para o Deus que nós cremos. Então não deixe o seu problema afastar você do Senhor. Pega o seu problema e se aproxime do Senhor, que Ele tem a solução para você. Amém, irmãos? Temos por lutas passado, não é? Lembra disso, Dorival? Desse canto? Temos por lutas passado. Hoje a tua filha cantou o cantor cristão. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então esta é a palavra que eu tenho para o coração dos irmãos nesta noite. Vamos nos manter firmes no Senhor, não é? Nós temos esta graça, a dádiva de Deus de estarmos em Cristo. É o grande privilégio, irmãos. Olha, dos anos de vida todos que eu vivi até agora, a única coisa interessante que realmente fascina a vida é Cristo. Jesus é maior. Amém? Experimentemos a graça de Cristo. Deus resolverá todos os nossos problemas de uma só maneira, mostrando-nos mais de Cristo. Não tem outra maneira de Deus resolver seu problema. Nossos problemas só serão resolvidos quando nós conhecermos mais de Jesus. Mais de Cristo eu quero ter,
Hein, Lindaura? Lindaura aí. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, irmãos.